Muito bem, queridos alunos, estamos de volta aqui para dar continuidade, então, nas nossas aulas de hoje. Vamos, então, nesse momento, eu me apresento para vocês, sou o professor Nelson Bezerra, e agora nós vamos conhecer qual é o objeto de conhecimento da nossa aula número 15. Vamos lá, então. Então, nós temos aí, pessoal, aula número 15. O objeto de conhecimento, eletrodinâmica, as maravilhas dos movimentos dos elétrons 2. No detalhamento, nós teremos receptores elétricos, circuitos em série, circuitos em paralelo e circuitos mistos. É isso então, pessoal, que nós vamos estudar no dia de hoje. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos então agora falar nesta aula sobre um assunto que a gente vem falando bastante nesses momentos aqui no nosso módulo. Vamos falar aí dos receptores. Vamos continuar falando deles e vamos relembrar qual é o conceito, qual é a função desses dispositivos elétricos tão utilizados aí no nosso dia a dia. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos relembrar sobre os receptores elétricos. Os receptores elétricos, eles são aparelhos elétricos que transformam a energia elétrica em outras formas de energia, em outras modalidades de energia. Como, por exemplo, aí, na nossa imagem, nós temos um liquidificador, né? Esse aparelho aí, ele tem a função de processar alimentos, né? De triturar alimentos. E ele transforma a energia elétrica que ele recebe da rede elétrica em energia mecânica para mover as pás, né, cortantes, para fazer sua função, que é cortar os alimentos. Ele também transforma essa energia, uma parte dessa energia é transformada em energia sonora, porque ele faz um certo barulho característico, né, do motor, transforma em energia sonora, também transforma em energia térmica, porque ele se aquece, o motor aquece um pouco. Então aí está, né, um exemplo, e você relembra aí novamente qual é então a função e o conceito de um receptor elétrico. Esses receptores elétricos, na eletricidade, eles são regidos por uma equação matemática, que nós chamamos de equação dos receptores elétricos. E aí, só para relembrar a você dessa equação matemática, nós temos aí que o U, esse U aí, pessoal, é a chamada diferença de potencial elétrico, tá? Aqui diz que U é igual a força contra a eletromotriz, que é uma característica dos receptores, mais a resistência interna, vezes a intensidade da corrente elétrica. É o que significa cada um desses elementos da nossa equação. E aí, pessoal, aqui está, olha só, vamos falar sobre a força contra a eletromotriz, que é aquela na equação, é aquele Φ, que a gente fala que é uma letra grega, tá, pessoal? Deixa eu desenhar ela aqui um pouquinho melhor para você. É uma letra grega e ela representa a força contra a eletromotriz de um gerador. De um gerador não, de um receptor, desculpe. Os receptores possuem, então, uma força contra a eletromotriz, que é uma diferença de potencial elétrico empregado para o funcionamento exatamente desses dispositivos, dos receptores. Também tem uma corrente elétrica que flui do polo positivo, que é de maior potencial, em direção ao polo negativo de menor potencial, indicando a perda de energia sofrida pela corrente elétrica, né? Você vê aqui na continuação, então, ó, exatamente a indicação da nossa corrente elétrica, o I. Também tem a presença aqui, ó, de uma resistência interna, que nós chamamos de R', tá? E aí, pessoal, em razão dessas características, nos circuitos elétricos, os receptores são representados, você vê aí pelas figuras, olha só. Tem essa figura aqui, ó, ela representa, num circuito elétrico, um receptor. Você vê aqui a presença indicada da força contra a eletromotriz, da resistência interna,
e da corrente elétrica que atravessa, então, o nosso receptor. Temos aqui também a diferença de potencial elétrico, U, né? Todos os elementos que estão na equação estão aí nesse esquema que você pode perceber. Tá certo? E aí vamos relembrar novamente, né? Vamos ver aqui novamente a nossa equação dos receptores, olha só. Aqui escrita para que você memorize essa equação, anote aí nas suas anotações a equação do receptor. U é igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna, vezes a intensidade da corrente elétrica. Tá certo? Veja que aqui nessa equação, o U que aparece aqui na frente, no primeiro membro, é a diferença de potencial elétrico, né? Quem é que fornece essa diferença de potencial aí? Ela é fornecida pelo gerador que vai abastecer o circuito. Então tem um gerador lá que abastece o circuito elétrico, ele fornece então para esse gerador, para esse receptor, uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial aqui, ela é medida em volt no sistema internacional. Novamente, para que você não esqueça, o epsilon que aparece aqui, essa letra grega, o epsilon', é exatamente a força contra-eletromotriz, tá? Do nosso receptor, que é também medida em volt no sistema internacional de unidades, né? O famoso SI. Então aí você tem todas as características da equação comentadas aqui, né? Já comentamos a diferença de potencial e a força contra-eletromotriz. Continuando aí nesse mesmo processo da gente definir essas nossas grandezas aí, nós temos o R', que é a resistência interna do receptor, porque todo receptor ele tem que ter obrigatoriamente o que a gente chama de resistência interna, tá? Essa resistência interna é medida em ohm no Sistema Internacional de Unidade. E, finalmente, pessoal, para completar a equação, você tem aqui a intensidade da corrente elétrica, simbolizada aí pela nossa letra I. Tá? E no Sistema Internacional de Unidade, a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, é medida em amperes. Tá certo? Medida em amperes. Então, aí você vê todos os elementos que a gente viu lá na equação, né? Na equação do receptor, U igual a Φ' mais R', que é a resistência interna, vezes a intensidade da corrente. Equação para o nosso receptor. Ok, pessoal? Relembrando, então, aí, desse dispositivo tão importante, que é o receptor elétrico, muito usado no cotidiano por nós, né? Por todos nós utilizamos receptores. De alguma forma, a gente utiliza receptores na nossa residência, ou no trabalho, ou na sala de aula, né? Você aí tem receptores na sua sala aí, por exemplo, tem aí o próprio computador, tem as câmeras, né? Tudo isso aí são receptores elétricos, exemplos de receptores. Ar-condicionados, ventiladores, certo? Agora a gente vai falar aqui de um outro dispositivo elétrico, né, que a gente pode considerar de uma certa forma, né, fazendo uma aproximação com o receptor, que esses dispositivos são os resistores. Então, pessoal, podemos considerar um tipo de receptor com características específicas, que é o resistor. E aí você vê aí na figura que aparece aqui, você vê receptores elétricos aqui, ó, na figura, resistores, tá? Receptores a gente pode considerar como um receptor, porque ele recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em outra modalidade, né? Essa modalidade que ele transforma é calor. O resistor transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Mas ele também tem outras funções importantes no circuito elétrico.
Tanto que, hoje em dia, nos circuitos modernos, é obrigatória a presença de resistores. Se você pegar qualquer circuito elétrico aí, né, observar uma placa-mãe de um computador ou uma placa de comando de qualquer dispositivo, você com certeza vai observar nessa placa de comando, nesse circuito, você vai observar a presença desses dispositivos aí, o resistor, que é um componente extremamente importante para o funcionamento dos receptores, para o funcionamento dos circuitos elétricos em geral. Então, olha só, o resistor é um componente eletrônico projetado para transformar a energia elétrica em calor e limitar ou controlar a corrente elétrica que passa por um circuito, que é uma função super importante também do nosso resistor. Ele limita ou controla a corrente elétrica que passa lá no circuito. É uma das funções, talvez, das mais importantes que ele desempenha dentro dos circuitos elétricos, exatamente essa de controlar a intensidade da corrente elétrica. E esses componentes, pessoal, o resistor, né, ele pode também ser associado de várias maneiras diferentes. Pode ser associado em série, pode ser associado em paralelo, e pode ser que tenha uma associação mista, que leve em consideração partes em paralelo e partes em série, que é o que a gente vai agora observar na nossa aula. Nós veremos aqui agora a associação de resistores em série. E aí você de cara já vê uma figura com a representação dos resistores em um circuito elétrico, a maneira com que se representa, né, no projeto. Você tem aí um circuito que tem 3 resistores. E esses 3 resistores estão ligados um em seguida do outro, olha, na mesma linha. Você vê aqui, ó, o resistor R1, que é o primeiro resistor. Vê aqui o segundo resistor, que é o resistor, chamei de resistor R2. E aqui a gente tem o resistor R3. Portanto, nós temos aqui um circuito elétrico com 3 resistores, R1, R2 e R3. E esse circuito, onde os resistores estão ligados um em sequência do outro, com o polo positivo de um ligado ao polo negativo do outro, né, é a característica da ligação em série, negativo ligado com positivo. Nesse tipo de circuito aí, existe uma característica muito importante, ela está destacada aqui para você. Nos circuitos em série, a corrente elétrica que passa pelos resistores é a mesma. Por todos eles passa a mesma intensidade de corrente elétrica. Tá certo, pessoal? E aqui no desenho mostra, ó, que pelo resistor R1 passa uma corrente I. Pelo resistor R2 também passa uma corrente I. E pelo resistor R3 também a corrente é I. Ou seja, como não tem designação I1, I2 e I3, é porque são valores iguais. Então eu tenho aqui que todas essas intensidades de corrente que passam por cada um dos resistores, ela é igual, ela é a mesma. Já a diferença de potencial não, mas a gente vai destacar a diferença de potencial mais adiante, que é uma das características também no circuito, já que no circuito elétrico a gente tem corrente elétrica e diferença de potencial ao mesmo tempo, né? E as características do circuito, elas vão por aí, mostrando como é o comportamento da corrente e como é o comportamento da diferença de potencial. Veja, continuando aqui, a gente tem uma outra figura para mostrar para você. Na figura abaixo, estão representados 3 resistores de resistências elétricas, R1, R2 e R3. Eles estão associados em série. E ao lado dessa figura, a gente tem o que a gente chama de resistor equivalente. Olha aqui. Pessoal, esse conceito de resistor equivalente ou resistência equivalente, ele é muito importante que você compreenda, né? O resistor equivalente, né, ele é um resistor que pode substituir todos os resistores da associação. Veja, aqui nesse circuito do lado esquerdo, eu tenho um circuito que tem 3 resistores. Ele tem uma função. Essa união de resistores, essa associação, por ela passa uma corrente elétrica e está ligada a uma diferença de potencial.
mais é possível que eu calcule um único resistor que faça a mesma função desses três. É o que eu chamo aqui de resistor equivalente. Então aí eu tenho um correspondente resistor equivalente, cuja resistência, eu chamei RS porque resistência da associação em série, é a resistência da associação. A corrente comum que os atravessa tem intensidade I, porque, como eu já falei, é uma característica do circuito em série que a corrente não muda, a intensidade da corrente elétrica que passa por todos os resistores aí, assim como a intensidade da corrente elétrica aqui que passa pelo resistor equivalente também será de mesmo valor, será I. Tá certo, pessoal? Então aí eu tenho esse conceito de resistor equivalente. É um resistor que pode substituir todos os outros resistores daquela associação de resistores, tá? E não esqueçam que a corrente elétrica que passa por uma associação em série é sempre a mesma para qualquer um dos resistores associados. Tá legal, pessoal? E agora que a gente falou aí dessa situação da corrente elétrica, a gente vai falar aqui também de outra grandeza associada aos circuitos associados em paralelo e associada aos circuitos de resistores, né, associada aos resistores, que é exatamente a potência. Vamos falar agora da potência dos resistores. Então eu vou ter aí, pessoal, três tipos de potência. Eu vou ter a potência útil, eu vou ter a potência total e eu vou ter também a potência dissipada. Vamos começar falando da potência dissipada, olha só. Então, a potência dissipada em um resistor, né, ou por um resistor, ela é dada por essa expressão aqui, ó. Tá certo? Expressão importante, né? Uma expressão da potência dissipada por um resistor. Potência dissipada é aquela energia que é desperdiçada no circuito, tá? E essa potência dissipada, ela é calculada multiplicando o valor da resistência, o valor do resistor, pela intensidade da corrente que passa por ele, elevada ao quadrado, tá certo? Só que por cada resistor passa uma potência diferente, tem uma potência dissipada diferente. Quando eu tenho uma associação em série, como por exemplo, aquela associação que eu mostrei no desenho anterior com três resistências diferentes, claro, né, R1, R2 e R3, cada uma daquelas resistências vai ter uma potência dissipada diferente. Então, a resistência R1, por exemplo, para mim calcular a potência dela, é R1 vezes I ao quadrado. Para calcular a potência da resistência 2, R2 vezes I ao quadrado. E para calcular a potência da resistência 3, é R3 vezes I ao quadrado. Veja, é só multiplicar o valor da resistência pela intensidade da corrente elevada ao quadrado. Como a corrente é igual no circuito em série, né, eu vou ter os valores de corrente sempre iguais, mas os valores da resistência são diferentes. As potências dissipadas só serão iguais se eu tiver resistências iguais associadas no circuito. Aí eu vou ter potências dissipadas, é claro, também iguais. E pessoal, a potência, ela tem uma unidade de medida. Essa unidade de medida, no Sistema Internacional de Unidades, pessoal, é chamada de joule por segundo, né? Por quê? Por que joule por segundo? Porque é a definição de potência, né? Energia por tempo. Potência é energia por tempo. Na física, né? Definição geral, energia dividida pelo tempo. Então, a unidade de medida é a unidade de energia, que é o joule, dividido pelo segundo, que é a unidade do tempo. E aí, essa união de duas grandezas, ela recebeu um nome especial, recebeu o nome de watt. Então, a gente diz aí que a unidade de medida da potência no sistema internacional é o watt. Por que recebe esse nome? Foi uma maneira de homenagear James Watt, que foi um engenheiro bastante conhecido da época lá da Revolução Industrial, né? Ele foi engenheiro e matemático lá do século XVIII, que desenvolveu a máquina a vapor. Entre outras coisas também,
que foram descobertas aí por James Watt. E aí, em homenagem a James Watt, o Sistema Internacional de Unidades adota a unidade de medida Watt, que é o seu sobrenome, para homenagear. E agora, pessoal, vamos passar adiante para estudar as características, tá, de uma associação em série de resistores. Uma delas a gente já falou, né, que foi a questão da corrente. Numa associação em série de resistores, a corrente elétrica que passa por todos eles é a mesma. Mas agora a gente vai dar ênfase para a diferença de potencial elétrico. Vamos ver então, olha só, a diferença de potencial elétrico, que a gente também chama de DDP, tá? DDP é uma sigla para diferença de potencial. De uma associação em série é igual à soma das DDPs nos resistores associados. Tá legal, pessoal? Olha só. Então, a diferença de potencial total do circuito é a soma das diferenças de potencial em cada um dos resistores. E aqui você observa aqui, ó, pelo resistor R1 passa uma corrente I, mas a diferença de potencial dele é U1. A diferença de potencial que está ligado ao resistor 2 é U2, e a diferença de potencial que está ligado ao resistor 3 a gente chama de U3. Somando essas três diferenças de potencial, dá a diferença de potencial total do circuito, lá do gerador onde o circuito está ligado, né, que está oferecendo essa diferença de potencial. Tá certo? Aqui a gente tem a representação novamente, ó, do resistor equivalente de uma associação em série, um único resistor que é capaz de fazer a mesma função de todos os outros resistores do circuito. Certo, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, que a corrente é a mesma, mas a DDP é dividida entre os resistores da associação e a diferença de potencial total é a soma da diferença de potencial em cada um dos resistores. E aí, quando eu quero calcular essa diferença de potencial, eu utilizo a lei de Ohm, tá, pessoal? A lei de Ohm, você não pode esquecer, né, da primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I, tá certo? Assim, eu calculo a diferença de potencial. Então, para cada resistor, eu vou ter uma potência diferencial, uma diferença de potencial que é diferente. Tudo bem? E agora sim eu posso também falar da potência total do circuito. Lembra que eu falei que a potência podia ser potência total, potência dissipada, né, e potência útil? Então a potência total dissipada, veja, potência total dissipada, não é a potência total do circuito, não, é a potência total dissipada, é dada pela soma, das potências individuais de cada resistor, que é diretamente proporcional à sua resistência elétrica equivalente. Então eu posso conseguir a potência total de duas formas diferentes. Ou eu calculo a potência de cada um dos resistores e somo todas elas, ou eu simplesmente, para calcular a potência total dissipada, eu posso multiplicar a resistência equivalente do circuito, né, essa resistência equivalente, pela intensidade da corrente elétrica elevada ao quadrado, que eu vou obter também o mesmo valor, e eu vou chamar isso aí de potência total dissipada, tá certo? Mais uma característica do circuito em série. E aí, só para que a gente relembre novamente, a intensidade da corrente elétrica é a mesma para todos os resistores da associação, né? O I total, né, o I, é igual, é a mesma corrente que passa pelo resistor 1, que é igual à corrente que passa pelo resistor 2, que é igual à corrente que passa pelo resistor 3. Então, aí falando de novo da corrente. Não esqueça, então, que a corrente é a mesma para todos os resistores. A diferença de potencial é dividida para cada resistor da associação. A potência dissipada também é a soma das potências de cada um dos resistores, tá certo, pessoal? E aí são as características importantes do circuito. Com isso, gente, vai ser possível a gente calcular a nossa resistência equivalente. Porque a gente falou, né, de resistência equivalente,
mas não definiu ainda como encontrar essa resistência equivalente. E é muito simples encontrar resistência equivalente de um circuito em série. Basta que eu some as resistências do circuito. Basta somar R1 mais R2 mais R3 e eu vou encontrar a resistência equivalente do circuito. Então, pessoal, agora nós vamos ao nosso exemplo da aula de hoje, né? O exemplo para que a gente possa colocar em prática toda essa teoria que a gente acabou de falar aqui durante toda a aula sobre as características de resistores associados em série. Então veja, pessoal, olha só, agora vamos dar aqui valores, né, para os resistores, olha só. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série. E a associação aplica-se um ADDP de 100 volts. Como está aqui no desenho, pessoal, olha, está aqui o R1, resistor 1, está aqui o R2, que é o resistor 2, o R1 vale 5, o R2 vale 20, e a diferença de potencial do circuito vale 100 volts. E aí, para esse exercício, né, para essa atividade, eu vou querer calcular 4 itens. Primeiro, qual é a resistência equivalente da associação? Segundo, na letra B, qual a intensidade de corrente elétrica na associação? C, qual a DDP em cada resistor associado? E letra D, qual a potência dissipada por esse circuito? Então vamos lá, passo a passo. Vamos primeiro na letra A, calcular a resistência equivalente, e aí você deve lembrar que essa resistência equivalente do circuito em série nada mais é do que a soma das resistências do circuito. Como só tem 2 resistências, para calcular a resistência equivalente eu vou somar R1 mais R2. E aí eu tenho aqui bem bonitinho aqui na cartela, olha só, a soma, né, das resistências R1 e R2, como a resistência 1 é 5 e a resistência 2 é 20, a resistência equivalente do circuito, ó, 25 ohms. E eu represento aqui no desenho a resistência equivalente, tá certo? E a diferença de potencial que está sendo aplicada no circuito com essa resistência equivalente de 25 ohms. E aí na letra B, a gente vai calcular a corrente. E aí a gente vai usar a primeira lei de Ohm. Para calcular a corrente, temos que usar a primeira lei de Ohm, né? Eu coloquei para vocês lá que a lei de Ohm é U igual a R vezes I, mas como eu quero encontrar o valor da corrente, eu isolo a corrente e a corrente é U dividido por R, tá, pessoal? Basta, então, aplicar essa equação aqui, ó. U dividido por R está aqui, como eu quero calcular a corrente total, então eu uso a resistência equivalente. U é igual, o I é igual a 100, que é o U, 100 volts, dividido por 25, que é a resistência equivalente. Então eu tenho uma intensidade de corrente de 4 amperes. Letra B resolvida. Agora a letra C, diferença de potencial em cada um dos resistores. Aí também eu uso a primeira lei de Ohm, sabendo, portanto, que a resistência 1 vale 5, veja só, U igual a RI, primeira lei de Ohm. Então, no resistor 1, o U que ele está ligado é igual ao valor da sua resistência vezes a corrente. Lembrando que a corrente é igual para todos eles, a corrente é 4 amperes. O resistor 1 vale 5, está aqui, ó. A corrente que a gente calculou é 4. Então, a diferença de potencial no primeiro resistor é 20. No segundo resistor, o resistor vale 20, a corrente vale 4. Diferença de potencial, então, vale 80 volts. Observe, pessoal, que a soma tem que ser a diferença de potencial total, 100 volts. 20 mais 80 é 100 volts. E aí está, então, que a corrente, olha só no desenho, agora mais completo, né? A corrente que passa pelos resistores é 4 amperes, mas a diferença de potencial no primeiro é 20 e no segundo é 80. Finalmente, a potência total do circuito, potência total dissipada pelo circuito, né, que é a letra D. A potência é R vezes I ao quadrado. Lembre-se que o R deu 25, que é a soma das duas resistências. 5 mais 20, 25. A corrente é 4, então eu elevo 4 ao quadrado. Tem que elevar ao quadrado primeiro, né? 4 ao quadrado é 16, multiplicado por 25. Esse circuito dissipa uma potência de 400 watts. Portanto, aí está a potência dissipada pelo circuito.
Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido aí as características do circuito, entendido o exemplo resolvido. E eu me despeço de vocês aqui e encontro vocês em uma próxima oportunidade. Tchau, gente.